Olá, fera, tudo bom? Vamos lá? Vamos continuar com eletrodinâmica, vamos continuar falando sobre resistências elétricas, geradores, corrente elétrica, tudo isso que envolve a parte da eletricidade que a Covest e a UPE adoram cobrar, tá bom? Então vamos lá, vamos logo para a nossa telinha sem muita conversa fiada, tá? Vamos embora. Primeira questão, caiu até pouco tempo atrás algo parecido com essa daqui. Essa é mais antiga, mas eu resolvi colocar essa mais antiga para dar uma ideia um pouco diferenciada. Vamos lá. O circuito abaixo ele é chamado de divisor de tensão, pois permite obter uma diferença de potencial V entre os pontos A e B quando se dispõe de uma fonte de tensão V0 entre C e D. E duas resistências com os valores indicados. Qual o valor de V0 sobre V para esse circuito? Bom, temos aqui dois resistores associados em série, dois resistores que serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Porém, essa DDP V0, ela refere-se à DDP da associação desses dois resistores. Enquanto que essa DDP V refere-se à DDP somente do resistor de 4 ohms. Então, quando ele pede para que tu encontre V0 sobre V, V0 sobre V, ele quer a DDP da associação, que é a DDP entre C e D, dividido pela DDP entre A e B, que é a DDP do resistor só de 4 ohms. Mas não esqueça que esses resistores, como eu disse anteriormente, eles estão associados em série. Então, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, a DDP entre C e D será a resistência equivalente entre C e D. Resistores que estão em série, resistência equivalente, você soma. Então, vai ser resistência equivalente 12 vezes um valor de corrente elétrica. Já entre A e B, você só tem o resistor de 4. Então, R vezes I, que é a mesma corrente elétrica. Então, quando você cancelar, você vai ter 12 dividido por 4, 3 ohms, sem nenhum problema. Gabarito 0,3, questão muito simples, porém conceitual, tá? Como sempre a Covest gosta de dar umas inovadazinhas, então ela fez nessa questão essa inovada. Ela deu essa inovada, tá? Interessantíssima, gabarito 0,3. Tranquilo? Divisor de tensão. Bom, segunda questão. Um raio é produzido a partir de um ponto da atmosfera que está no potencial de 18 milivolts em relação à Terra. A intensidade dessa descarga é de 200 kA e tem duração de 1 milissegundo. Então, o raio tem uma DDP, que é quando a gente pega da nuvem para a Terra, de 18 milivolts, tem uma corrente cuja descarga cujo valor é de 200 quiloamperes, e tem duração de 1 milissegundo. Por outro lado, o consumo médio da residência do professor Pardal em um mês é de 125 kWh. Se a energia liberada por um raio, como descrito acima, pudesse ser armazenada de forma útil, quantas residências iguais à do professor Pardal poderiam ser abastecidas no período de um mês? Então, a primeira coisa que nós temos que aqui fazer é encontrar qual a energia que um raio desse daí irá liberar. Depois a gente compara com a energia da casa do professor Pardal, certo? Então vamos embora. A energia do raio. Energia do raio. Energia, potência vezes o tempo. Essa potência, nessa questão, não tem por que não escrevermos U vezes I. Eu tenho a DDP e tenho uma corrente. Então, a energia vai ser U, que é 18 megavolts. 18 vezes 10 a sexta volts, perdão. Se eu disse milha, não é milha, é mega, tá? Desculpa. E 200 quiloamperes, 200 vezes 10 a terceira amperes. E o intervalo de tempo, 1 milissegundo. 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Isso aqui me dá uma energia do raio equivalente a... Esse 10 a terceira com 10 a menos 3 a gente corta. 18 vezes 2, 36. E os dois zeros do 200 vão para o 10 a sexta. Então eu fico com 36 vezes 10 a oitava joule. Essa é a energia do raio, tá? Então, essa é a energia equivalente ao raio. 36 vezes 10 a oitava joules. Sendo que eu preciso ver quantas casas eu consigo abastecer com essa energia. Então, eu preciso fazer uma certa proporção.
De que forma? Bora lá. A energia da casa é de 125 kWh. Então, é de 125 vezes 10 a terceira, porque é de quilowatt para hora, e de minutos para segundos, e de hora para segundos, 3.600. 3,6 vezes 10 a terceira. Isso aqui me dá 125 vezes 3,6 vezes 10 a sexta. Aqui eu não vou multiplicar. Eu irei deixar assim, ó, 125 vezes 36, tá? Vezes 10 a quinta. Joules. E aí, quantas casas eu posso abastecer? É só a gente pegar um valor de N, onde eu vou dividir a energia do raio pela energia das casas. Aí eu consigo ver quantas casas eu vou abastecer. Energia do raio, 36 vezes 10 a oitava, dividido pela energia da casa, que dá 125 vezes 36 vezes 10 a quinta. 36 com 36 eu corto. 10 a oitava com 10 a quinta fica 10 a terceira, que é 1.000. 1.000 dividido por 125 dá exatamente 8 casinhas que eu vou poder abastecer com a energia desse raio. Tranquilo? Então eu posso abastecer 8 casas com a energia liberada por esse raio. Tranquilo? Muito boa também a questão. Veja que a gente está tentando mostrar todas as situações que a UFPE e a UPE cobram. Então, às vezes, você estranha, porra, passou para esse tópico, foi para outro tópico, que a gente precisa varrer todos os tópicos que envolvem eletrodinâmica. A gente não tinha falado ainda sobre essa transformação de quilowatt-hora para joule, energia, potência vezes o tempo, enfim. Tudo é feito de maneira pensada, estratégica, certo? Para finalizar a questão do número 3, um aquecedor elétrico ligado em 220 volts. Aquecedor elétrico é uma resistência elétrica que, por efeito Joule, transforma energia elétrica em energia térmica. Um aquecedor elétrico ligado em 220 volts faz a água contida no recipiente ferver em 12 minutos. Quanto tempo, em minutos, será necessário para ferver a mesma quantidade de água se o aquecedor for ligado em 110 volts? Veja só. Se eu vou aquecer a mesma quantidade de água, nas duas situações, eu vou precisar da mesma quantidade de energia. Então, o X dessa questão é entender que a energia, nas duas situações, é a mesma. Tá certo? Então, nas duas situações, a gente tem uma quantidade de energia igual. Sendo que essa energia será a potência vezes o tempo. E a escolha da equação da potência é a mais importante nessa questão. Porque se você coloca uma equação de potência que não envolva resistência e ADDP, por exemplo, U vezes I, você vai errar essa questão. Porque você vai acabar achando que a corrente elétrica é a mesma e não é a mesma. Quem permaneceu a mesma foi a resistência elétrica, porque ele está com o mesmo aquecedor. Então, aqui no lugar dessa potência, você teria que colocar U ao quadrado sobre R vezes o tempo. Então, o que tem de aluno nos nossos cursos presenciais que pede para tirar dúvida dessa questão é impressionante. E é uma questão considerada de nível médio, médio fácil para a UFPE. Tá? Então, cuidado para não caírem nessa armadilha também. Se você colocasse U vezes I, você errar. Teria que ser U ao quadrado sobre R. Porque quem variou aí foi a DDP e o tempo. Tá? Então, a DDP 220 ao quadrado, que eu vou escrever assim, ó, 220 vezes 220, fica mais fácil para cancelar, vezes o tempo, que é 12 minutos. E aqui eu fico com 110 vezes 110, vezes o novo tempo. 220 por 110 dá 2, 220 por 110 dá 2, 2 vezes 2, 4, vezes 12, 48 minutos. E tem muita gente que encontra aí 24 minutos. Mas o gabarito é 48 minutos. Tá? Então, questão muito solicitada, como eu disse a você,
dos nossos cursos presenciais. Tranquilo? Então, ó, beleza? Eu acho, veja, acredito eu que tu tem condições já de resolver associação de resistores um pouco mais pesadas. Tá? Então a gente vai partir para essa aula 4 falando de associação de resistores de uma maneira mais chata. A associação em si, não o cálculo da energia, enfim. Tranquilo? Então, se prepare até a aula 4. Tchau, tchau.